Na Cisjordânia, as forças de defesa de Israel disseram já ter prendido 524 pessoas desde o início do conflito com o Hamas. Segundo os militares israelenses, todas as ligações com grupos armados, tinham ligações com grupos armados, incluindo esse que controla a faixa de Gaza, justamente Hamas. Os mortos chegam a 69, há pelo menos 1.300 feridos. Quem vai conversar com a gente mais sobre, principalmente, essa questão da Cisjordânia e todo esse conflito, é a editora de internacional do Band News TV, vai trazer as atualizações dessa manhã, Beatriz Ferretti, que tem acompanhado tudo que a imprensa, inclusive internacional, vem divulgando sobre esse conflito, né? Bea, bom dia. Oi, Carla, bom dia, Ivan, bom dia também a Sheila. Bom dia. Olha, as informações mais recentes são de que as forças israelenses entraram hoje em pelo menos 2 cidades da Cisjordânia ocupada para prender supostos membros do Hamas ou também da Jihad Islâmica, supostos terroristas, de acordo com Israel, e que já eram procurados. O exército diz que deteve só nessa operação de hoje 80 pessoas, sendo 63 membros do Hamas. Eles disseram também que a casa de um dos detidos foi destruída, isso perto de Ramallah, capital da Cisjordânia. Uma agência de notícias oficial da Palestina, o Wafa, informou que 7 palestinos morreram em confrontos hoje, incluindo 4 adolescentes. E em um outro incidente também separado, o Ministério da Saúde da Palestina informou que 3 cidadãos foram mortos em confrontos com as forças israelenses, isso num campo de refugiados de Nur Shams, que fica dentro também da Cisjordânia ocupada. Desde o início da guerra, com Hamas e Israel, as forças de defesa israelenses disseram que as tropas prenderam 524 palestinos em toda a Cisjordânia, ou seja, prisões que aconteceram nos últimos 13 dias, e isso inclui 330 membros ou afiliados ao Hamas. E também, de acordo com o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, pelo menos 72 palestinos foram mortos pelas forças israelenses desde o início da guerra na Cisjordânia. Então a gente percebe que a guerra está se ampliando também para esse outro território palestino, e embora Israel não esteja atacando a Cisjordânia como vem fazendo com a faixa de Gaza, tem lançado essas operações que têm a justificativa de prender membros terroristas do Hamas ou da Jihad Islâmica também. Enquanto isso, a gente segue acompanhando a situação no norte de Israel, porque há confrontos em andamento na região da fronteira com o Líbano. Nesta manhã, Israel divulgou imagens de ataques que seriam alvos de diferentes grupos, incluindo o Hezbollah, que é o grupo armado libanês, mas também alvos que seriam do Hamas, que atua nessa região da fronteira com o Líbano, e pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Por causa dessa tensão na fronteira com o Líbano, vários países estão emitindo alertas para seus cidadãos para que deixem o Líbano ou para que não viajem para o país. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, Reino Unido, a França, fazendo esses alertas para os seus cidadãos. Inclusive, a Embaixada dos Estados Unidos divulgou uma nota, dizendo que aqueles cidadãos no Líbano devem fazer planos para partir do país o mais rápido possível, enquanto os voos comerciais ainda estão disponíveis. Portanto, a gente acompanha essa tensão que segue se alastrando para outras regiões ali do Oriente Médio. E aí a gente vê manifestações, protestos, muitos protestos pró-Palestina, e a gente viu isso na Europa, reunindo até milhares de pessoas e gerando conflitos com as polícias. Mas a gente viu ontem grandes mobilizações, por exemplo, na Jordânia também. Isso tem acontecido e tem se espalhado, né, Beatriz? Nos Estados Unidos também. Em várias cidades, inclusive na capital Washington, onde manifestantes entraram no Capitólio pedindo um cessar-fogo. Isso depois da decisão dos Estados Unidos de vetar a resolução brasileira na ONU, que um veto que aconteceu porque a resolução não pedia o cessar-fogo, justamente porque os Estados Unidos acreditam e afirmam que Israel tem o direito de se defender e por isso não querem o cessar-fogo, assim como outros países. O premier britânico Rishi Sunak acabou de dar uma declaração ao lado do premier israelense Benjamin Netanyahu em Israel, dizendo que Israel tem o direito de se defender e
Portanto, o líder do Reino Unido também não fala em cessar-fogo, que tem inflamado os ânimos de boa parte da população, não apenas nos países árabes, mas também em outras regiões, como é o caso dos Estados Unidos, que vem registrando protestos. E falando ainda dos Estados Unidos, para complementar, a gente está nessa expectativa da liberação da fronteira entre Egito e a faixa de Gaza, né, o que deve acontecer a partir de amanhã, de acordo com o governo norte-americano, para o envio de ajuda humanitária, a partir de um acordo que vem se desenrolando há dias e que ficou mais robusto depois da visita do presidente Joe Biden a Israel. Isso não aconteceu ainda porque a fronteira foi bombardeada, então há um projeto agora, um trabalho de reconstrução das estradas para a possibilidade dos caminhões chegarem até a faixa de Gaza. E aí hoje os Estados Unidos confirmaram que o principal general do país que supervisiona as tropas americanas no Oriente Médio fez uma visita não anunciada para o Egito. Então ele está em Cairo conversando com as autoridades, inclusive conversando com o presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi, para também seguir, né, negociando sobre essa questão do envio da ajuda humanitária. Acontece que quem também está no Egito hoje é o rei da Jordânia, o Abdullah II. Isso preocupa, de certa forma, porque a gente sabe que a Jordânia, assim como o Egito, não quer receber refugiados. Isso. Então, existe uma preocupação, isso de acordo com especialistas que estão falando na imprensa internacional, de que a Jordânia, de certa forma, faça uma pressão no Egito para que eles não liberem a fronteira tanto assim. A gente sabe que o acordo que tem até agora é apenas para enviar ajuda humanitária, não para retirar civis. Mas o fato do rei da Jordânia estar visitando o Egito hoje preocupa nessa possibilidade de haver uma pressão, né, dos dois países que não querem receber refugiados palestinos. Então, isso a gente precisa acompanhar também.